Olá, minha irmã, olá, meu irmão querido, prezados amigos, aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Seca de Deus. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para o seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Era um tempo difícil, era um tempo da seca de Deus. No capítulo 14 de Jeremias, vem a profecia sobre a seca. Preferimos muito mais aquelas palavras amorosas de Jesus, a água da vida. O Senhor é a água da vida. Mas esse texto, no capítulo 14 de Jeremias, é uma profecia sobre as consequências do pecado do povo. Jerusalém e Judá se desviaram dos caminhos do Senhor e experimentaram um período de seca de Deus. Onde falta Deus, falta água e falta fartura. Nem os animais tinham mais pasto, nem os ribeirões tinham mais águas, de modo que o povo passava sede e passava fome. Onde há falta de Deus, sobram a maldade, a rebeldia e o pecado. Um tempo de maldade, um tempo de rebeldia contra Deus e um tempo de dedicação ao pecado. Talvez você esteja passando por esse tempo, um tempo da seca espiritual, da seca de Deus. Talvez você não ouça mais a voz de Deus, não sinta mais a presença de Deus, esqueceu do dia que dobrava os joelhos para falar com Deus. Onde falta Deus, falta oração, comunhão e culto. Talvez você já esteja afastado da igreja, você não lembre mais o que é cultuar ao Senhor. Quanto tempo você não dedica o seu melhor para Deus? E o Senhor diz a esse povo: não ouvirei o seu clamor. A situação era tão difícil que Deus disse a Jeremias: desista de orar por esse povo, eu não vou ouvir esse povo. Onde falta Deus, falta profeta fiel. Onde falta Deus, falta profecia eficaz. Levantaram-se profetas que já não falavam mais em nome de Deus, porque não tinham comunhão com Deus, e então falavam daquilo que o seu coração estava cheio e não refletiam a vontade de Deus na vida das pessoas. É assim, quando nós estamos no período da seca espiritual, da seca de Deus, parece que Deus não fala mais com a gente não ouve mais aquela voz suave de Deus, não ouve mais a mensagem de Deus, não ouve mais os pregadores de Deus. As palavras parece que são meras palavras, despidas de poder, despidas de unção. Mas sabe de uma coisa? Na vida de Jerusalém e Judá, o problema era deles, e não das igrejas, e não dos pregadores. Era um problema que devia ser resolvido na intimidade. E no final deste capítulo, nós encontramos a chave para terminar essa seca espiritual. Ah, Senhor, versículo 20, conhecemos a nossa impiedade, nos lembramos da maldade de nossos pais, porque pecamos contra Ti. Para um tempo de fartura, para um tempo de felicidade, para um tempo de paz, arrependimento. Busque, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, levanta de novo e caminhe em direção a Deus. Deus, Ele tem para nós a água da vida, nada de seca espiritual, nada de seca de Deus, nada de ausência de Deus. Viva para a glória do Senhor, busca o Senhor e não deixe que falte na sua vida as bênçãos de Deus. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.